abra sua apostila na página número 6. Eu quero hoje começar com o casamento em aliança. Casamento é uma aliança de sangue. Amém, queridos? Cadê a noiva? Está chegando. O casamento é uma aliança de sangue. Nós temos aqui alguns irmãos que ainda são solteiros, né? Estão alguns já próximos de casar, outros fazem planos de casar, porque o curso natural é o que é natural. O desejo do homem é encontrar a mulher é encontrar o homem de Deus. E é bom que entendamos essas verdades espirituais. O casamento é uma aliança de sangue. Tá certo, irmãos? Diga um amém aí, pelo amor de Deus. Diga esse retorno aqui. Beleza? Casamento é uma aliança de sangue. E por que é uma aliança de sangue? Página 6. Todos acharam aí? Amém. Irmãos, eu levei as apostilas para Macaíba, aquela caixa, e chamou demais apostilas, mas só que Macaíba foi acima da expectativa de alunos e acho que sobrou alguém, o pastor ali foi trazer algumas. Eu creio que deve estar chegando por aí, que for visitar o pai dele hoje e está trazendo as apostilas. Então, quem não tem, por favor, vá segurar aí um pouquinho enquanto chega as suas apostilas, sua apostila. Amém? Irmãos, o casamento é uma aliança de sangue, porque o casamento é um pacto entre duas pessoas. Sim ou não? Sim. O casamento é um pacto. O pacto de um homem com uma mulher, o pacto de uma mulher com um homem, onde os dois decidem, através deste pacto, fazer uma aliança de sangue. Quando esta aliança de sangue ela é formatada, quando ela é conclusa, quando ela é efetivada, irmãos, no ato sexual. O homem decide com a sua digníssima noiva viverem juntos através do processo de conhecimento, através do descobrimento de conhecimento, de fé, de crença, irmãos, de descobrindo quem é aquela pessoa, de quem ela é, como é. Então lá, quando tudo está ok, eles finalmente fazem aquela aliança de sangue que é o casamento. E no ato sexual se dá, queridos, então, esta aliança, onde o sangue da mulher toca-se com o homem, o sangue da mulher, através do rompimento do líquido da mulher, rompe-se, e aquele toque, aquele contato do homem e da mulher, formata, conclui ali uma aliança, que a gente chama de aliança de sangue. Diga amém. Amém. Irmãos, Deus é perfeito. Em todo tempo, Deus já formatou alianças com sangue. Nós estudamos aqui uma matéria chamada aliança de sangue. Quem está lembrado? Amém. Estão lembrados, irmãos, que o pacto de aliança que era feito entre uma pessoa e outra, uma das coisas, dos pré-requisitos da aliança era o sangue. Alguém pegava o seu sangue, cortava, o outro cortava a sua mão, não sei, ou um local, e se tocavam e se misturavam, e naquele ato ali era especificado, era estabelecido uma aliança, ali eles tinham um compromisso, ali eles tinham um acordo, ali eles tinham, irmãos, firmado uma aliança que era conhecida como aliança eterna, ou aliança de sangue. Amém, Charlinho? Então, irmãos, casamento bíblico, casamento de Deus é uma aliança. É por isso que o homem e a mulher que se amam, que se respeitam e que querem casar em conformidade com o propósito, que querem aliançar-se com o seu cônjuge numa aliança, num propósito divino de Deus, um propósito em que ele estabelece na sua vida que ele não aceita outra coisa que não seja de Deus. Ele se guarda, ele se preserva, ou eles se guardam, eles se preservam, para que apenas no ato do casamento haja, portanto, que a aliança, o sangue, em que juntando-se entre o homem e a mulher, formaram o pacto que diante de Deus eles formulam ali, e Deus ali coloca a sua mão. Amém, queridos? E Deus coloca a sua mão, abençoa aquela relação, e é o que a gente chama de aliança de sangue. Posso ouvir um amém?
Isso é algo, queridos, olha aqui para mim, por favor. Isso que eu acabei de falar é a pior asneira, utopia que alguém do mundo escuta e reputa como lindo, perfeito, porque o mundo não compreende as coisas de Deus. Então isso que eu acabei de falar é algo que se entende em Deus, é algo que se aceita, é algo que se deseja, é algo que se vive quando alguém deseja viver os planos e quando alguém deseja viver os propósitos de Deus. Sim ou não? Quando alguém não está em Deus, quando alguém não busca Deus, quando alguém é cego, não busca, não conhece a verdade, não ama a verdade, não ama a palavra, ele olha esse negócio, o que é isso? Isso é um absurdo, isso é uma lezeira. E o que é que nós vemos hoje na nossa sociedade? Na nossa sociedade, queridos, o que ocorre é que muitas vezes o próprio pai é que leva o seu filho, ainda saindo da adolescência, e joga ele dentro do prostíbulo e diz assim: isso é o seu batismo, quero ver se você é macho, é agora. Ah, o menino, coitado, entra naquele negócio, não sabe nem o que é. Meu Deus do céu. Mas, porque menino, às vezes aquela criança, às vezes não, às vezes é uma criança mesmo. E as mulheres não são diferentes, as mães não jogam no prostíbulo, mas as mães que são as que julgam-se sábias, inteligentes, atuais, mães modernas, a criança, quando ela, na sua primeira, seu primeiro sangramento, denominado de menarca, a mãe dá logo uma camisinha. Está aí, minha filha, essa camisinha é para você andar com ela dentro da bolsa. Cuidado, porque uma gravidez indesejada é algo muito ruim. Você fazendo isso também, você vai se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. É mais fácil a mãe dar uma camisinha para sua filha se precaver do que ensinar para ela se preservar em santidade e esperar o cumprimento de Deus na sua vida. Por que ela não faz isso? Porque ela não sabe. Porque é ignorante. Mas ela é doutora numa área, mas no conhecimento de Deus é uma criança. Quantos doutores nós conhecemos que são completamente ignorantes? Eu dou agora exemplo aqui da mente, talvez, aqueles que são da minha época aqui. Essa jovem senhora deve conhecer, eu já ouvi falar aqui, do homem mais inteligente do estado do Rio Grande do Norte, que morreu, chama-se Cortez Pereira. Cortez Pereira foi um governador do estado, um homem brilhante, inteligentíssimo, morreu agora prefeito de Serra do Mel, há um tempo atrás. É um homem de inteligência, do que você conhecer, aquele homem falava, ele entendia e era profundo. Um homem que fundou praticamente o cooperativismo no estado do Rio Grande do Norte. Eu fui fazer uma palestra com todas as cooperativas do estado aqui no lugar, e me levaram para trabalhar com o pastor, precisava de um pastor, precisava de um pai. Eu fui lá com o pastor, dar uma palestra para todas as cooperativas do estado, para os deputados e tal. Irmãos, e quantas coisas falaram de Cortez Pereira. Ele lançou a pedra, ele começou, ele entendia, ele dava aula de cooperativa, de cooperativismo, e como é lindo, como são lindos os conceitos cooperativistas. E Públio José da Garra Propaganda, conversando com ele, e Públio recém-convertido, falando do amor de Deus, da graça, ele parado, olhando uma reunião da Donete. Quando terminou, ele disse: Públio, que coisa incrível. O que foi isso? Eu converso com você, eu sou capaz de conversar com você com conhecimento de causa sobre qualquer assunto que porventura você venha trazer para mim. Agora, sobre essas coisas que você está falando, são as coisas que são eternas, as coisas que nunca vão se acabar. Eu sou completo ignorante. Então, queridos, não é o conhecimento humano, não é o mundo acadêmico que formata em você o caráter de Deus e que ensina você, em vez de dar uma camisinha para sua filha, assim: minha filha, preserve-se em santidade.
O mundo é assim, mas nós não somos do mundo. Os nossos preceitos, os nossos conceitos são divinos, os nossos ensinamentos são de Deus. Se você se preservar em santidade, se você se segurar em santidade, se você crescer em santidade, Deus vai honrar você, e o mundo vai honrar, e os homens também vão honrar você. Sim, porque o mundo, do jeito que detona você, ele exalta você, dependendo do seu posicionamento em Deus. Mas por que fazem isso? Por causa da ignorância, sobretudo do interior. Hoje eu acho, não sei se tem mais, mas tem amigos que os pais faziam isso com os filhos, e se esquece que na Bíblia diz que o casamento é um ato sublime, com um homem e uma mulher, não com um homem com outro homem, não uma mulher com outra mulher, não uma mulher com um bicho, não um homem com um animal, um homem com um homem, formatam ali uma aliança de sangue, os dois se unindo, sangue com outro sangue, e ali, naquele ato, conclui uma aliança de sangue, que a gente conhece como aliança eterna. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Alguém discorda? Concorda? Está sendo bom? Bom, posso continuar? Muito bem. Queridos, como a aliança, como o casamento é uma aliança de sangue, ela pode ser quebrada, sim ou não? Sim ou não? Não, ela não pode ser quebrada. Ela é quebrada muitas vezes por desobediência, por quebra de aliança. Mas a aliança de sangue ela não pode ser, ela é feita, a aliança de sangue é uma aliança eterna. Foi Deus que estabeleceu. Eu faço um pacto de aliança com alguém, junto as minhas mãos corretas, essa aliança amanhã não. A aliança não pode ser quebrada. Alguns quebram, mas cada aliança quebrada tem uma consequência, sim ou não? Sim. Diga comigo, toda quebra de princípio e de aliança tem consequência. Normalmente as consequências não são boas. Não são boas. E a gente vai tratar já aqui sobre o divórcio. O que Jesus acha do divórcio, o que Deus acha do divórcio. E qual é o posicionamento da palavra em relação a isso. Amém, queridos? Aliás, vamos mexer aqui. Vamos lá, Malaquias. Malaquias capítulo 2, do 14 ao 16. Vamos lá para o 16. Tem aí, não mudou? Diz assim: Deus odeia o divórcio, pois eu detesto o divórcio. Diz quem? Diz quem? O Senhor de Israel. Aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto cuidar de vós mesmos. Divórcio é a mesma coisa que cobrir de violência a sua própria veste. Cuidai de vós mesmos. Volta um pouquinho. 16. Cuidai de vós mesmos, diz o Senhor, e não sejais infiéis. Infiéis a quê? A aliança. Então, irmãos, Deus odeia o divorciado, sim ou não? Sim ou não? Se decida. Não. Ele odeia o divórcio. Divórcio. E o divorciado? Aí, Cezinha me abandonou. Cada dia que eu vejo ele. Mas eu revoltei. Nós não. E o divórcio? O divórcio ele odeia, ele abomina. Tem pessoas que dizem que ele detesta. Por que, irmãos? Porque quebra o princípio. Deus disse que é uma aliança eterna, a outra não vai e quebra. Irmãos, aí Deus agora vai odiar o cara? Não, irmão. Mas ele vai continuar aborrecendo aquele negócio. Mas vai continuar amando aquele cidadão que se divorciou. Quem está entendendo? E esse cidadão que se divorciou, o que acontece com ele? Ele agora está condenado? Ele agora vai para o inferno? Tem jeito para ele? Hein? Agora, antes de você se divorciar, pare um pouquinho e pense uma coisa. Deus vai te perdoar.
agora você vai comer as ervas amargas daquele negócio. Você vai sofrer a consequência daquele negócio. Aí, não adianta você pedir, Deus, Senhor, apaga isso da minha mente. Eu não posso apagar da sua mente, porque senão eu tenho que matar você. Como eu não posso matar você, isso vai continuar na tua mente. Agora, cada vez que você estiver agoniado, clame o sangue de Jesus, ore, porque ele tem refrigério para a tua alma. Ele vai dar refrigério para a tua alma. Diga amém. Então, muitas vezes Deus não promete arrancar da mente, mas ele dá refrigério para a gente suportar. Então, tem muita gente, irmãos, que se divorcia e passa o resto da vida suportando aquele trauma da separação, dos filhos, dos bens, e queridos, tanta família desfacelada, as amizades, meu Deus do céu. Então, Deus aborrece, e Jesus falou isso muito bem. Vamos lá? Primeiro Malaquias fala muito bem. Mateus 19, 3 a 9. Mateus 19, 3 a 9. E tendo Jesus concluído estas palavras, as palavras que ele vem falando aqui, sobre a palavra do credor e como nascido, Jesus vem falando sobre isso. Ele diz aqui no versículo 1: Jesus saiu da Galileia e dirigiu-se para o território da Judeia, além do Jordão, seguindo o grande multidão. Ele estava com ele e vieram os fariseus para testá-lo. Os fariseus vieram para fazer o quê? Para testá-lo. Perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não, leste do princípio que o Criador fez macho e fêmea. O Criador fez macho, fez fêmea. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, aquele que Deus uniu, o homem não separe. E perguntaram então: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Por que Moisés mandou fazer isso? Afinal, o versículo 8 diz: Jesus disse: olha, Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, ou dos vossos corações. Ele vos permitiu repudiar a vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, vai casar com a outra e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E a repudiada também cometerá adultério. Aí Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele vai tratar de um tema tão difícil que muitas pessoas não conseguem viver mais nunca em paz depois que passam por situações. Por isso que eu tenho ali alguns livros de Miles Monroe, de Hernandes de Lopes, eu tenho aqui também, eu acho que Kenneth Hagin. Tem vários livros que falam sobre divórcio, casamento, novo casamento. Queridos, por que é que Jesus endossou que Moisés autorizou dar carta de divórcio? Por causa da dureza no coração do povo. Porque tudo bem, se houve traição, se houve... Aí a lei de Moisés dizia que podia, era legal. Houve uma traição, quem está entendendo? Então era legal, mas por qualquer motivo, estavam dando, pedindo por qualquer motivo. Então Deus, irmãos, odeia esse negócio. Deus odeia isso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Aí tem pessoas que dizem que se eu me divorciei, certo? Eu pequei. Diga comigo: divórcio é um pecado. Pecado. Você sabia disso? Você quebrou uma aliança. Não. Aí é a única que ele falou, é o único caso de exceção, é quando existe adultério. Você está legalmente liberado para casar com outra. Quem está entendendo? Legalmente. O que ocorre? Estavam fazendo por qualquer motivo. E Jesus disse que Deus aborrece isso. Agora, queridos, será que eu me divorciei? Aí legalmente fui para o divórcio, legalmente, tudo bonito, ok. Aí agora não tem mais perdão. Vou para o inferno. Isso é falso ou verdadeiro? Falso por quê?
Porque houve perdão. Está nos perdoar. Certo. Claro. Porque houve o arrependimento do perdão. Isso, muito bom. O que mais? Houve arrependimento, perdão. O que mais? Abomina o homem mais o ato do divórcio. Porque Deus ele condena o divórcio, mas não condena o divórcio. Queridos, sabe por quê? Porque só existe um pecado que não tem perdão. Então, se você se divorciar, se você cair nessa desgraça de divorciar-se, que não é a vontade de Deus, mas de repente você se divorciou, e eu não vou entrar aqui no mérito, porque isso aí não é da minha conta, é da sua conta, não. Divorciou. Aí agora não tem perdão? Tem perdão. Aí você vai pedir perdão ao Senhor. Deus vai te perdoar. Amém, queridos? Sinceramente. Você vai reconhecer ele de Deus. E Deus vai te perdoar, sabe por quê, irmãos? Geral, só existe um pecado que não existe perdão. Qual é? A blasfêmia. O pastor Geraldo diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você nega a única pessoa capaz de te convencer da verdade, da justiça e do juízo, você nega o Espírito, você nega quem? A única pessoa que vai te convencer. Então você tem mais perdão. Ora, se eu reneguei em cima do lei, se eu tirei a única pessoa capaz de me convencer, eu não tenho mais perdão. Então, se só existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito, quer dizer que se eu negociar, o Senhor me perdoa, sim ou não? Amém. Aí você vai comer o quê? Ervas amargas. Você vai pagar um preço. E é um preço tão difícil. É um preço muito duro. Portanto, antes de você casar, pare. Olhe para aquela doidinha que você vai casar. Aí olha ela com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, para ver se você vai se agradar. Porque depois não tem mais volta. Olhe para a raça dela todinha. E você vai casar com a raça dela toda. Não perdoa nem mais, irmão. Você vai ser uma mulher estudada, né? Eu sou uma maravilha, Deus conhecido. Então, tem perdão? Tem. Agora se prepare. Vigie. Dá um jeito, puxa para lá, tira para cá. Ore, Senhor, me ajuda, me ensina, porque a perfeita vontade de Deus é restaurar o seu matrimônio. A perfeita vontade de Deus é restaurar o teu casamento. A perfeita vontade de Deus é restaurar a tua família. Ele quer restaurar, Ele quer fazer nova. Amém? Que daquilo que ficou velho, que se estabiou, Ele quer restaurar. Mas aí, irmão, não tem mais jeito. Separou, acabou. Aí a mulher que eu deixei hoje, eu deixei a mulher. Aí a mulher casou com outro. Aí agora eu continuo orando para Deus matar o cidadão para mim, ela voltar para mim. Olha, eu virei um assassino. Ora, se eu casei, eu separei, a doidinha já casou com outro, como é que eu vou continuar orando para casar com ela? Está casado, irmão. Legalizou a situação de outro lado, acabou. Mata para frente, ou então fique sozinho, ou sozinho, e diga: Senhor, aquele é o meu, eu só casei uma vez, prometi àquele homem o meu amor. Então, se ele casou com outro, eu vou ficar na minha. A minha vida pertence ao Senhor, graças a Deus. Amém? E eu conheço pessoas assim. Não foi a minha mãe. Mamãe casou 8 vezes, diga amém. Minha mãe não foi assim. É verdade, 8 vezes. Que eu contei. Vamos contar, Paulinha, também? Casou com o papai, papai morreu. Cada vez que contar, você vai dando. Eu não vou fazer com minha mãezinha, não. A mamãe, ela casou algumas vezes, amém, queridos? Legalmente, casou com meu pai, depois casou com um homem de Deus, depois morreu. Depois casou com outro, morreu. Depois casou com outro, morreu. Depois casou com outro, morreu. Aí depois ela perdeu as contas. Aí eu fui conversar com ela estava lá na rede. O senhor, que é isso? Aí fui comprar o remédio para ela.
Meu Deus, um negócio significante. E aí, mamãe, fico bem tranquila, amando o Senhor, lendo a palavra, bem queridos. Viveu a sua vida, amém? Casou. E é uma mulher abençoada, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Outras não, outras têm um coração diferente de se preservar. E cada pessoa, irmãos, tem um coração, amém? Quando Paulo escreve à igreja de Corinto falando sobre como a mulher deve se comportar, o marido foi embora? Foi. Então, case com Jesus, vá para a igreja, fique na igreja, cuidando das coisas da igreja, vá trabalhar e se dedique à obra. É isso que a palavra demanda. Mas tem uns que o fogo sai pelas ventas, fazer o quê? Aí Paulo diz: não, case, porque é melhor casar do que abrasar-se. Se é para viver chafurdando, case. Mas a vontade de Deus é que essa pessoa agora se dedique a, como Paulo disse: olha, se vocês puderem ser como eu, tudo bem, mas case. Porque o homem casado, ele ocupa essa sua mulher, não ocupa essas coisas de Deus 100%. Tem a mulher, tem o menino, tem as coisas. Quem está entendendo, irmão? E Paulo era apóstolo, ele viajava, ele estava em igreja, era uma coisa. Se ele casasse, ele ia brecar o ministério dele. Então ele tinha essa habilidade, ele preferiu não fazer isso. Mas ele disse: agora, se não puder casar, ou se não puder viver só, pelo amor de Deus, não vá chafurdar, case. Sem chafurda, case. Aí eu tenho moeda, porque é melhor casar do que abrasar. Abrasar, que ele diz, amém? Perder o controle da sua vida. O adultério quebra a aliança no casamento. Irmãos, tem muitas coisas que quebram a aliança. E uma das coisas que nós colocamos aqui que quebra a aliança é o adultério. Adultério é algo muito sério, porque é um pecado. Aliás, é um pecado tão grave que é o único pecado. Diga comigo, único. Grave isso, diga único. Você quando peca, você e eu pecam, nós pecamos contra qualquer coisa, inclusive contra Deus. Mas quando nós caímos neste pecado de quebra de aliança, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. E com isso atraímos para o nosso próprio corpo todas as mazelas e maldições que aquela doidinha carrega. Aí Paulo diz: por isso que muitos que entram nessa onda de adultério ou prostituição, traz para si todo tipo de coisa ruim, doenças terríveis. Doenças, irmãos. Pastor, na minha casa nunca teve câncer. Nunca ninguém morreu de câncer. O cara vai se associando todo dia, da família tem 1000 cânceres a vida todinha. Aí tu pega e está canceroso. Por quê? Porque você trouxe para a sua vida. Você pegou o seu próprio corpo. Isso é sério. Quem é que resolve isso? O sangue de Jesus. Vai, se lava no sangue de Jesus, pede perdão, se torna nova criatura. Ai meu Deus, daí esse sangue, a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado e passamos a ser mais alvos do que a neve. Mas se não houver isso, irmão, ai. Aí traz o câncer. Veja bem, a gente não pode agora. Pronto. Eu casei com esse. Eu casei com esse, como eu disse? Eu casei com esse extintor. Aliás, eu sou casado com esse extintor. Na minha família, na família dela, não tem história de câncer. Vamos lá, não tem história de leucemia, não, uma doença mais, hipertensão. Porque na minha família, todos os meus filhos, todos os meus avós, todo mundo, irmão, todo mundo sem nenhuma exceção. Não tem uma exceção que morreu de outra coisa. Todos, antigamente eles morreu de coração. Minha avó estava aqui, meu avô estava aqui, eles só se escoravam, morreu de coração. E a gente sabe hoje é o quê? Ela teve um infarto, por quê? Hipertenso, a vida toda, mas não se cuidava, não sabia o que era. Morreu de coração, fulano.
Tio que morreu com 33 anos, o pai de César aqui da igreja morreu com 40, quase 50 anos. Quem está entendendo? O cara não tem história familiar. Aí de repente esse cara morre de hipertensão. Aí quando você vai descobrir, porque ele se associou, ele tornou aquela pessoa que ele se associou na sua própria carne. Ele se associou com ela, então eles são só carne, sim ou não? Ele pegou com a sua própria carne, então a maldição que ela tinha, ele tomou posse. Ele chamou para ele o que ela carregava. Por quê? Porque ele se associou com ela. Aí tem gente que nunca tem dor de cabeça, vai ter, porque pegou na doidinha de ser humano. Quem é que quebra isso? O sangue de Jesus. Isso, irmãos, é uma teologia. Vamos lá. Isso é uma teologia que é muito questionada. Você jamais pode entender assim, ou não aceitar isso. Não tem problema. Eu não estou impondo que esta é uma verdade. Eu estou impondo, juntando o que a palavra diz. Porque no Paulo explica, se você fizer isso, você vai... Não. Mas quando você junta a palavra e você vê o que acontece, e você vê hoje a realidade das coisas, e você vê que quando alguém peca, ou quando alguém se prostitui, quando alguém vai e se entrega a uma meretriz, a Bíblia diz que ele agora não peca mais contra mais nada, ele está pecando contra o seu próprio corpo, trazendo para si todas as mazelas do seu corpo, e muitos morrem, não sabe por quê. E mazela eu entendo que é um bocado de coisa, doença, sei lá, maldição. É um papel É por isso que tem gente que não se quebra, que nunca prospera em algumas áreas da vida, luta, nunca consegue prosperar em algumas áreas, nunca consegue prosperar em outras. E os filhos, ele está lá, mas os filhos sempre tem uma coisa, a família se perde de um lado. Irmãos, são coisas terríveis. Quem está entendendo? Amém. Pastor, eu tenho observado, por exemplo, a família de adultério e suicida, sempre você olha, tem uma história. A mãe adulterou, as filhas são adultas. Pode olhar, mesmo você olhando antigamente no interior, aquela família dizia assim, a família de fulano tudo chiqueira. Isso. Irmãos, é uma coisa que vai de geração. Você pode observar na família de suicida, que tem vários. Um escritor muito famoso americano, um dos homens que mais vendeu livros nos Estados Unidos, chama-se Ernest Hemingway. Toda a geração dele se suicidaram. Ele suicidou-se, agora a filha dele, uma atriz famosa, suicidou-se. É uma coisa que vem carregando. Aí famílias de depressão, pessoas com depressão, pessoas com... Irmãos, são tendências que você só pode quebrar isso em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que aquele agora que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, agora é tudo novo. Agora tem que estar em Cristo. Tem que estar debaixo do sangue dele, tem que estar debaixo da palavra dele, tem que viver segundo ele, tem que amar a ele, tem que estar com ele, tem que ser dele. Quem está entendendo, irmão? Que até o cão, quando passa de longe, eita, olha, esse aí não, isso aí é igual a Jesus. Quem está entendendo? Tem o cheiro de Jesus, tem a palavra de Jesus, tem os capoeiros de Jesus. Quando o cão passa aqui, olha, já sabe. A gente, irmãos, às vezes, quantas vezes a gente foi expulsar demônio em casas por aí? Quando a gente chega na calçada, quando a gente chega na calçada, o demônio lá na cozinha já diz, essa aí não, eu odeio esse aí, não, aqui não, ele odeia, aí começa a mentir sobre aquela pessoa. Mentira, porque o meu pai é mentira. Quem está entendendo, irmãos? Ele conhece o cheiro, a intimidade, o poder daquela, o poder não da pessoa, mas o poder que emana do chamado da pessoa que vive com intimidade com Deus e tem autoridade sobre isso. E tem pessoas que têm um chamado específico para a libertação. Ele vai chamar para aquele negócio. Tem outros que quando tem um demônio ali, ele corre, vai do outro lado. Tem outros que correm para cima. Se for o demônio, ele está onde? Quando ele vai demônio, ele não, ele sabe. Não é dito, a formiga sabe a folha que corta, o cão também.
Quem está entendendo? Então, nesta aliança, na nova aliança, isso aqui ninguém sabe, é a maior novidade do mundo. Isso aqui. Nessa nova aliança, inclusive, dá o direito até de usar o nome do marido. Quem não sabia disso, né? Dá o direito de usar o nome. Por que, irmãos, o direito de usar o nome? Porque aquela pessoa agora é você. E você é ela e ela é você. E ele você sendo ela e ela é você, vocês estão tão misturados que você é ela e ela é você. Você se explica mais? E você gasta tanto tempo com ela, e ela gasta tanto tempo com você, que você termina perdendo os cacuetes dela. Quem está entendendo? É por isso que a mulher crente não pode se preocupar com o marido descrente. Porque ela é tão crente, ela ama tanto o Senhor, que ele vai passar tanto tempo olhando para a mulher virtuosa que ele tem, que ele vai terminar e dizer: ei, eu me rendo a essa mulher. Sem dizer uma palavra. O homem tão santo, crente, de integridade, e aquela mulher não quer nada com Jesus, e ela sendo Jesus. Aqui na igreja teve um caso de um jovem que o destino dele de uma quarta profeta foi lindo, ele contando aqui. Bem, quando ele recebeu Jesus, a mulher dele disse: eu não casei com o pastor. O coitado disse: minha filha, eu não casei com o pastor. O cara: não, eu não sou pastor, não, eu sou só crente, caminhando dele. Deixou o coitado sofrer. Aí ele diz: mas eu conheci Jesus, e se você quiser ficar comigo, fique comigo, mas eu vou ficar com Jesus. Quem está entendendo? Eu vou ficar com Jesus. E a mulher disse: não quer não. Mas queira, não, eu vou ficar com Jesus. A mulher foi embora, e esse rapaz está na igreja, filho, casou. A noiva dele na igreja, a coisa mais linda do mundo. Ele e o casal lindo, diga amém. Amém. E imagina essa mulher hoje olhando a sua do casamento deles. Ai, e se fosse eu escrever debaixo da foto do Facebook, eu preferi Jesus. Se você escolher por Jesus, ele vai te honrar. Jesus não vai ficar devendo nada para você. Ele não deve nada para ninguém. Se você escolher viver segundo ele vai honrar teu casamento, ele vai honrar teus negócios, ele vai honrar tua família, ele vai honrar os teus filhos. E se quanto mais você se dedicar a ele, mais ele vai honrar tudo que você faz. Salve de palmas para o pastor aí que possa usar apostilha. Atrasado, né? Ele veio tomar carga das apostilhas e ele esqueci de trazer. Ele trouxe. Amém, queridos? Amém. Ele estava falando o quê? Do nome. Olha aqui, quando você tem uma aliança com alguém, você muda até seu nome. Muda até o nome. Muda o nome. Mas hoje tem uma moda. Hoje tem uma moda agora que você pegou. Pegou não. Uma moda que surgiu um tempo atrás, onde a noiva no cartório, aí a noiva diz: tal, aí como vai ser seu nome? Ah, meu nome é Maria José Tereza da Silva. O da Silva é o cara, né? Aí o homem: meu nome, como é seu nome? Maria José da Silva, que da Silva é dela. Aí ela agora, ele coloca o nome dela. Aliás, ela coloca o nome do marido e o marido agora coloca o nome da mulher. Você sabia disso? Sabia? Não é lei não, é uma coisa que parece que pegou, né? Não sei se é modismo, parece que ficou assim. Você sabia disso? Eu não sabia, eu sou mulher desse. Eu achei até assim. Aí a noiva disse: bem, se você botar meu nome, eu também boto o seu. Se você. Irmãos, não era minha ovelha, não. Só conhecida dele, não se conhecia, né? Só se minha ovelha eu tinha dito meu irmão. Aí já começou assim. Pastor, porque ele não quer botar meu nome, eu também não boto o nome dele. Quem está entendendo? Luciano, não sou eu, sou o cara. Quer botar a moto, bota para lá, bota para cá. Tu
tudo em comum agora. Primeira coisa, irmãos, quando Deus fez um pacto com Abraão, o que foi que ele fez? Vou dizer de novo, que ninguém viu. Está tudo olhando para né? Quando Deus fez um pacto com Abraão, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Mudou o nome dele. Agora o seu nome não vai ser Abraão, o seu nome vai ser Abraão. Deus muda o nosso nome. Amém, queridos? Amém. E eu quero dizer uma coisa para você. Como era a vossa graça? Ana Maria. Um nome bonito. Mas se não fosse Ana Maria, digamos que o seu nome fosse Tranquilinha. Não, mas digamos. Ana Maria é o nome deles. Ana Maria. Mas digamos que o nome fosse José Cremilda. Deus é tão glorioso e maravilhoso que, além de mudar o nosso nome aqui, não é que o nome seja importante. Anjos Cremilda é feio, talvez para mim, mas para ela e para as pessoas não. O nome do meu menino é Reuel. Reuel, o bichinho sofre tanto na faculdade, na escola, da onde eu quero tempo. Mas não é importante, mas eu disse aí, meu filho, tenha calma. Por quê, pai? Porque lá no céu Jesus vai mudar teu nome. Sabia disso? Lá no céu você vai ter o teu nome. O cara se chama Valmir Soriano e mudar o nome. Deus não mudou, Deus já mudou meu nome na terra e vai mudar no céu. Diga glória a Deus. Acaba se chamar Epaminonda. Aí, relaxa, Epaminonda, que lá nos céus, quando você chegar, Geraldo, a minha Bíblia e a sua Bíblia de João, que você vai adentrar na presença de Deus, abertos serão os livros da vida, e lá estará escrito toda a tua vida. Jesus vai olhar e dizer assim: olha aqui, para aqui, já estou durando nisso. Eu nem lembrava. Coisa linda. Seja bem-vindo. A tua herança está aqui, aqui é a tua coroa, e o teu nome agora será esse aqui. Aí ele vai te dar uma pedrinha branca. Vou achar aqui, porque não sei se pode achar, eu estou inventando. Apocalipse. Apocalipse. Pedra branca. Uma pedrinha branca, eu vou achar aqui, não sei se eu vou achar hoje. Mas quer achar, se você já marcou na sua Bíblia, me ajuda. E nos dará uma pedra branca com o nosso novo nome escrito. Bárbara, agora tem um detalhe, Bárbara. O nome de Bárbara lá nos céus, numa pedrinha branca, eu não sei se Bárbara vai para a coroa, eu não sei se ela vai fazer uma correntinha de ouro, dar aqui no pescoço, aquela, a pedrinha branca com o nome, mas nessa pedrinha branca tem um mistério. Sabe qual é, Bárbara? Só quem vai conseguir ler esse nome é você e o Cordeiro de Deus. Diga aí. Que mistério, meu Deus. Por que isso? Um novo nome escrito que só ele vai conseguir ler em você. Então, se você não gosta muito de Marcial, relaxe. Você terá um novo nome. Diga glória a Deus. Darei uma maná escondida e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Ninguém vai conhecer, só você e o Cordeiro de Deus. Diga amém. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga, fica na tua. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fica na tua. E a pedra é minha. Olha para a tua pedra, que olha para a minha. Eu tenho a minha. Cuide da sua. Se você não tem convicção disso, pare agora em nome de Jesus e saiba que isso é a promessa de Deus. Você precisa ter plena convicção de que Deus fez essa promessa. Então cuide sério para que ela se torne real na sua vida. Diga glória a Jesus. Propósito para a família, parte 7. Deixa eu orientar aqui. Propósito para a família. Hoje o negócio é ser mais em cima da moleque. Viu, Ana Maria? Sempre você vier a próxima aula, aí na página 11 eu vou falar para os homens.
Página 11 diz papel dos cônjuges, o marido. Agora hoje é só mulher. Não gosto de falar assim com mulher não, porque dá a impressão que eu sou racista. Eu não sou. Hein, Luiz? A mulher foge aí dos lombos, porque a coisa vai pegar para você hoje aqui, viu? Irmãos, Deus tem um propósito para a família, sim ou não? A aula hoje está chata, tá, irmão? Está ótima. Obrigado, Maria. Só tem você aqui, Gracinha. Propósito para a família. Deus tem um propósito. Irmãos, olha aqui para uma coisa. Olha aqui, pelo amor de Deus. Tudo tem um propósito. A nossa vida deve ter um propósito, irmão. Se nós não temos um propósito, um objetivo e claro na nossa vida, ela fica sem sentido. Pessoas se matam, pessoas perdem, porque não dão vontade de levantar, não tem nada, porque perdem o propósito. Deus tem um propósito para a família, Deus tem um propósito para o matrimônio, Deus tem um propósito. E qual é o problema então da igreja? Conhecer o propósito. Só teve um amém, mas eu queria que vocês entenderem. Qual é então o nosso desafio, Valquíria? Conhecer o propósito. Ana Maria, não existe uma coisa pior na vida do que você ter uma coisa e não usufruir daquilo que você tem porque não sabe. Ai meu Deus, tu tem $1 milhão na conta corrente, nunca tirou um centavo, porque não sabe que tem. Botaram lá, mas não quer avisar, César. Pega aí, César, esse negócio. O pior, qual é o pior? Não sei o que é pior. Você ter e não usufruir, porque não sabe que tem. Então, irmãos, existe um propósito para mim e para a sua vida. Por que a gente sofre? Por quê? Porque não conhece o propósito. Porque não conhece os planos, porque não conhece a verdade, porque não sabe. A maioria das nossas falhas e fraquezas é por ignorância mesmo, irmão. Não é maldade não, porque é gente boa, porque às vezes não conhece o propósito. Então Deus, Ele quer cooperar com o propósito. Deus quer que nós tenhamos uma família eterna, uma família formatada, uma família de Deus, para amparar, para desenvolver o próprio ser humano, para desenvolver um ambiente que Ele vive, para tornar um ambiente propício, maduro, físico, mental, emocional. O propósito de Deus é criar uma estrutura em que você seja maduro e seja pleno. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus. Se eu perguntar a você qual é o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família, você vai dizer: o propósito de Deus na minha casa, na minha família, é que eu possa me desenvolver, é que eu possa criar e formatar um ambiente que seja propício para minha casa, para minha esposa, para ela amadurecer, para os meus filhos crescerem física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. É que minha casa seja um ambiente em que nós possamos nos desenvolver em todas as áreas. Quem está entendendo, irmão? Mas por que está dizendo isso? Porque o contrário é verdadeiro. Tem casas e lares que nós não criamos ambientes propícios para o real desenvolvimento do caráter, das emoções, do emocional. São crianças emocionalmente perturbadas, famílias emocionalmente, fisicamente às vezes, espiritualmente, financeiramente, economicamente. E o papel de Deus na igreja, a fim de que nós tenhamos esse conhecimento dele, é formatar nesse ambiente um lugar que nós possamos nos desenvolver em todas as áreas. Equilibrado. Rico? Não. Mas não seja um cara que o agiota está na sua casa todo dia. Já levou carreira, já levou tiro de agiota, vive escondido. Não. Um cara emocionalmente abalado. Um dia dá o cascudo do menino, outro dia despaca a mulher. Ninguém fala com ele porque ele não quer perder a razão. Não. O ambiente não é esse. O ambiente que Deus quer desenvolver na sua casa, na sua família, é um ambiente, o propósito de Deus é que seja um ambiente que você possa ter estabilidade, controle de todas as áreas, igualmente pelo amor de Deus. Então esse é o propósito. Malaquias capítulo 4, Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos enviarei o profeta. O profeta Elias, antes que venha o grande e dia terrível do Senhor, ele converterá o coração dos filhos
aos pais, de coração dos pais aos filhos. Olha aqui para mim, queridos. Nós vimos isso aqui na aula de escatologia messiânica. Mas eu quero refrescar a sua memória. Na aula de escatologia messiânica, nós falamos que um dos últimos episódios aqui na Terra, que ocorrerá aqui na Terra, será a vinda do profeta Elias e Enoque. Josivaldo Gatão estava na aula. Ele está dizendo que Elias e Enoque, eles não morreram. Se eles não morreram, eles estão vivos, sim ou não? Então eles estão aonde? Aonde? Estão aonde, irmão? Céu, não sei qual. Vai estar no céu. Terceiro céu, sei lá, no lugar. Isso aí Deus levou para eles, para ele, para o propósito. Que propósito é esse, chato? Que eu acabei de dizer. Qual o propósito? Nos últimos dias, irmãos, antes de Jesus voltar para levar a sua igreja, porque está havendo um endurecimento tão grande, está havendo um esfriamento tão grande da fé, está havendo uma descrença tão grande das famílias, que Jesus, antes de buscar a sua igreja, vai derramar sobre essa terra o seu Espírito de uma maneira tão grande que os velhos terão visões, as crianças terão visões, profetizarão. E Elias e Enoque descerão e pregarão uma mensagem tão poderosa que vai converter o coração do pai ao filho, e vai converter o filho do coração ao pai, até que venha esse dia. Quem está entendendo, queridos? Quem está entendendo até aí? Mas antes que Elias e Enoque venham, que é um dos propósitos de Deus, é que a família seja convertida um ao outro. Olha aqui para mim, queridos. Atenção, mulheres. Cadê a mulher? Levanta a mão, mulher aí. Quem é a mulher? Tem certeza? Sim, mulher. Não, vou falar só uma mulher. Homem vai ser depois, eu quero falar para homem. Mulheres, corram e convertam-se aos seus filhos. Convertam-se aos seus maridos, de forma que vocês sejam unidos. Se não na fé, porque alguns ainda não comungam da mesma fé, mas na comunhão da graça e do favor de Deus. Deus quer estabelecer, quer que nós estabeleçamos isso nas nossas casas. Marido e esposa são convertidas aos maridos. Uma mãe que se converte aos filhos, o que é isso? É uma mãe que é responsável pelos seus filhos, que sabe onde ele está, que ensina para ele a verdade, que insiste, busca em amor, que não é negligente. Quem está entendendo? Lá na frente eu vou falar do marido, aí eu vou falar isso também. Amém, queridos? É essa a vontade de Deus. Então, você vai um pouquinho, no final da página 7, vamos ver o papel da mulher. Faltam 10 páginas, né? Vamos tomar um cafezinho?